Boa tarde, aqui eu sou o aluno Carlos Eduardo e vamos começar a apresentação do nosso trabalho, protocolos TCP e UDP. A orientadora Givanil de Assis dos Santos, os integrantes são Carlos Eduardo Almeida de Azevedo, William Souza Santos e Fabiano Aparecido dos Santos. Primeiramente vamos estar falando aqui o que são, esses protocolos TCP e UDP. O TCP/IP é um conjunto de protocolos utilizados por dispositivos para se comunicar pela internet e pela maioria das redes locais. Na pilha TCP/IP, os dois principais protocolos da camada de transporte são o protocolo TCP, que é o Transmission Control Protocol, e o protocolo UDP, User Datagram Protocol. Ele é nomeado após dois dos protocolos originais, o protocolo TCP e o protocolo IP. Bom, aqui a partir dessa informação, vamos falar um pouco mais sobre o TCP. Logo eu vou explicar um pouco da diferença dos dois, aonde estão localizados e tudo mais. O TCP fornece aos aplicativos uma maneira de fornecer e receber um fluxo ordenado e verificado por erros dos pacotes de informação pela rede. O User Data Protocol UDP é utilizado por aplicativos para fornecer um fluxo mais rápido de informações, eliminando a verificação de erros. Ao configurar algum hardware ou software de rede, talvez seja necessário saber a diferença. Agora, essa necessidade de saber a diferença, eu vou explicar por quê. Em muitas aplicações temos diferença de requisitos, Vamos supor, aplicativos de comunicação, jogos, essas aplicações que exigem mais rapidez de transmissão de dados ali, é melhor utilizar o protocolo UDP, porque ele tem até 60% menor de compactação de dados, de cabeçalho contido nele, do que o TCP, porque ele elimina, como ele acabou de dizer aqui, ele elimina verificações de erros. Então, ele pode ser menos seguro, porém para aplicações rápidas de troca de mensagem, um exemplo, WhatsApp, Skype, streamers, ou jogos, ele já é uma preferência. Já o TCP, ele é bacana, está sendo utilizado em downloads, em envios de e-mail, em dados mais, que exigem segurança, porque ele tem muita verificação, ele tem uma sincronização do cliente com o servidor de maneira segura, onde são conhecidos como três etapas, Primeiro ele manda uma solicitação de comunicação, depois ele recebe a aceitação e depois ele inicia a troca de informações, para preparar, para ver se o servidor está pronto para receber essas informações, se ele está online, Se não tiver mantendo esse contato, ele verifica e ele formula várias mensagens que vão ser separadas e ordenadas para ser enviado quando voltar a comunicação. Então é uma coisa muito segura, Porém não daria certo em comunicações online de instantânea, como WhatsApp, Skype, exatamente por causa dessa segurança toda, e acabaria não sendo aquela conversa simultânea, Já seria uma coisa igual aquele Orkut, que é uma rede antiga, que era uma mensagem que não era instantânea, era ruim, em relação ao que temos hoje. Então, aqui eu vou estar explicando algumas das principais diferenças, que eu já toquei um pouco, em quais são. Característica, O TCP, ele é de transporte, o UDP também é de transporte, as características. A característica de conexão do TCP, ele é orientado à conexão. Os dispositivos envolvidos precisam estabelecer uma conexão antes de transmitir dados, com handshake. Handshake é o processo que eu disse que tem uma tríade de procedimentos, São 3 procedimentos que ele solicita a conexão até estabelecer e certificar de que vai poder estar transmitindo, Então ele é muito seguro. O principal detalhe do TCP é a segurança. O UDP, ele não é orientado à conexão,
Os dispositivos envolvidos não precisam estabelecer uma conexão antes de transmitir dados, sem handshake. Ele não testa nada, se está recebendo, se não está, ele simplesmente envia. Se não for enviado, ele exclui a transmissão, os dados que ele está enviando. Aplicação. Como eu disse antes, para aplicações que requiram alta confiabilidade, com tempo de transmissão não muito crítico, como envio de e-mails e download de arquivos, ele é melhor o TCP, porque pela a grande segurança que ele tem e confiabilidade, ele vai estar garantindo o envio de e-mail, download de arquivos, entendeu? Agora, para aplicações que necessitam de transmissão de dados rápida e eficiente, como streaming de vídeo e jogos online, como eu havia dito antes, por ele carregar menos cabeçalho de informações ali e não ter tantos requerimentos de conexão, se está ou não e tal, ele acaba sendo muito mais rápido em determinadas aplicações, porém não tão confiável. Então, por isso que a pessoa tem que ver em qual aplicações usar cada um. E aqui está uma das diferenças que eu estou explicando. Ordenação de dados. Os pacotes de dados são organizados em uma ordem especificada, no caso do TCP, né? Eles são organizados em ordem especificada. Agora no UDP, né, não há ordem específica para os pacotes de dados. Se for necessária, a ordem deve ser gerenciada pela camada de aplicação. Então temos aqui mais, né? Ele é desordenado, não é tão confiável, porém tem rapidez. Então é mais lento e tem total confiabilidade e procedimentos e segurança, o outro não tem tanto, porém é rápido. Só para confirmar, o do lado esquerdo é sobre o TCP, né? O lado direito é o UDP. Vou falar sobre a confiabilidade agora. Confiável, o TCP é confiável, pois garante a entrega dos dados ao destino. Ele garante por solicitar uma conexão antes. Ele pede a permissão para estar comunicando, para estar transmitindo os dados, e espera a aceitação do servidor para estar fazendo essa transmissão. Já o DP não tem, ele não é confiável porque a entrega de dados do destino não pode ser garantida. Por que ela não pode ser garantida? Por exatamente ele não ter essa tríade de procedimentos, de estar solicitando, é o handshake que chama, né? E você solicita a permissão de estar comunicando, você verifica se o servidor vai estar recebendo a mensagem, você recebe uma resposta do servidor e começa a comunicação, a troca de dados. Ele não tem isso, entendeu? Por isso que ele não é confiável. Velocidade do TCP. Ele é mais lento que o UDP, então é nisso que ele perde muito por UDP, igual eu falei, por isso que o UDP é melhor em jogos e conversas simultâneas online, né? O UDP, em questão da velocidade, mais rápido que o TCP, mais simples e eficiente. TCP, retransmissão de pacotes. No quesito retransmissão de pacotes, o TCP tem pacotes perdidos, podem ser retransmitidos. Então, ele com a perda de pacotes, ele igual eu falei anteriormente, ele acumula essas mensagens que não foram enviadas, reorganiza e quando restabelecer essa conexão, ele vai transmitir normalmente. Ele vai poder organizar e retransmitir quando conectar. Já o UDP não, ele perde e não é retransmitido. A única forma que ele tem ali, ele vai atrasar a rede e não vai se recompor, ele vai simplesmente excluir depois. O tamanho do cabeçalho cabeçalhos são sequências de informações que ele vai ter, o que ele vai fazer, aonde, com quem que ele vai comunicar, são sequências de atributos que ele vai estar tendo que fazer esse comando. O TCP, o cabeçalho de tamanho variável de 20 a 80 bytes, padrão é 20. Já o DP, como ele é muito pequeno, igual eu falei, ele pode ter até 60% do tamanho 60% menor do que o TCP. Ele tem um cabeçalho de tamanho fixo de 8 bytes, ele é pequeno. E, por fim, agradeço a atenção de todos, espero que tenha dado para entender o nosso trabalho. E só para dar uma reprise em alguns momentos aqui. Nessa parte de ordenação de dados aqui, o TCP ele não
Ele não organiza em ordem especificada. O TCP ele organiza, na verdade, em ordem especificada. E a organização do dado do UDP não é especificada. Então, essa parte eu quero dar uma reprise no sentido da confiabilidade. O TCP é muito mais confiável do que o UDP. Então, a gente tem que lembrar que a principal diferença também é essa, né? Eu queria deixar em destaque. Muito obrigado.